Gente, Demora, hein, Dani? um negócio polêmico agora. Vai. Porque ontem a Câmara dos Deputados aprovou uma emenda que prevê a castração química para condenados por crimes sexuais contra menores. A proposta, apresentada pelo deputado Ricardo Salles, foi incorporada ao projeto de lei número 3.976/2020, que institui um cadastro nacional de pedófilos. O projeto segue agora para análise no Senado Federal. Se aprovado, será encaminhado para a sanção ou veto presidencial. A castração química consiste na administração de medicamentos que reduzem a libido, conforme regulamentação do Ministério da Saúde, observando possíveis contraindicações médicas. A medida será cumulativa a penas já previstas para crimes como estupro de vulnerável, corrupção de menores e exploração sexual de crianças e adolescentes. A castração química é adotada em países como Estados Unidos, Coreia do Sul, Canadá, Suécia, Rússia e Dinamarca, cada uma, né, com suas legislações específicas para a sua aplicação. E aqui rolou uma dúvida nossa, minha e de Paula, que a gente já viu algumas pessoas comentando que castração química não resolve porque o problema não está só na libido, o problema está na cabeça. É né? verdade, no impulso. No impulso. E aí a pessoa deixa de usar o seu órgão genital para usar sua mão, para usar objetos. A perversidade segue viva. É isso mesmo, Paula Febe? Psicanalista. Né? Maravilhosa. Porque como... Eu vou ficar te elogiando o programa inteiro. Porque assim, como... Tudo bem, você pode tirar, né, o que a pessoa pode fazer ali, né? Eu não quero dar detalhes. Com seu órgão com sexual. seu órgão, exatamente. Mas o impulso está lá. E eu acho que tem uma questão, muitas vezes, da gente tentar excluir a perversidade, fingir que ela não existe, fingir que ela nunca apareceu. Ou que ela pode ser neutralizada com um remédio, por exemplo. E, né? gente, assim, você pode deixar uma pessoa, talvez, desacordada, mas aquilo está dentro dela, né? Então, assim, eu acho que é um tema muito, muito difícil, assim. É sensível, porque, no fim, todo mundo quer que essas pessoas, abusadores de crianças, sofram até as últimas consequências. Tem gente que considera até pena de morte, assim, porque acha uma coisa muito séria. E aí, tem tem pessoas que trabalham com uma ideia de uma simplificação de que é isso, toma um remédio... E acabou o problema. Ou mata essa pessoa e aquilo vai ser completamente eliminado. Aquilo vai realmente se extinguir. Quando não é tão simples assim, né? E, cara, a gente está nessa época de soluções rápidas. Então, Exato. tem coach, e tem remédio, e tem isso, tem aquilo. Na verdade, nada é resolvido. Né? Você tenta dar um paliativo ali para a coisa que acontece, mas e aí? Entendi. E fora isso? Né? Então, assim, eu, por exemplo, como psicanalista, eu já deixei de atender paciente porque chegou com essa demanda para mim. Eu falei, cara, não consigo lidar. E aí passar para outra pessoa que vai conseguir lidar com isso. Porque, assim, às vezes a pessoa chega para querer conversar sobre isso e dizer, olha, eu tenho essa questão e eu quero lidar com ela. Entendi. E aí... Como sei é que lá, você como é que faz? você acolhe essa demanda? Você não acolhe? O que você faz? Como Mas você ela existe, conduz ela tá lá. isso, né? Sim. Até daqui a pouco a gente vai falar dessa série, que é Dexter Original Sin, e que tem essa tentativa, né? O cara tem um impulso de matar, é um serial killer. O pai percebe, ele o conduz para matar, então, apenas criminosos, né? Exatamente. O que, né, eu acho, assim, pelo menos pelas minhas pesquisas e tudo, eu também fiz mestrado em psicologia criminal, então, assim, eu entendi que isso não seria muito possível. É uma Mas fantasia. na ficção Na ficção tudo pode. funcionou, né? Deu muito certo. Então quer dizer que o desejo ele não está 100% ligado à libido, então. É que ele sai de maneira É torta. a perversidade, né? Tá. Você não sabe para que lugar vai aquilo. Se ele não consegue realizar a perversidade dele através do sexo ou dessa libido, para onde que vai essa perversidade? Pode ir para uma violência, uma mutilação. Não vai para um lugar bom, isso com certeza, gente. Não é que assim, o cara não vai poder usar o falo e aí sim ele vai ser uma pessoa gentil. Não dá para saber, não é assim tão Então, é exato. que não é um caminho linear. Sim. A gente não sabe, né? Principalmente quando a gente está falando de inconsciente, quando a gente está falando de desejo. As coisas são tortas. O inconsciente é como... Tem muita variante, né? É um Também. sonho, né? Eu acho que a maneira mais fácil de falar sobre o inconsciente é como se você estivesse acessando um sonho, porque o sonho faz parte do inconsciente, inclusive. Ele não tem uma narrativa começo, meio e fim.
Tá. Você não sabe como vai sair o seu impulso, por onde sai o seu impulso, qual é o seu desejo sexual, onde ele é colocado, como ele é colocado no mundo. Então, é difícil de controlar isso, né? É difícil de alguma maneira. de prever. Mas, assim, talvez de alguma forma isso possa ajudar Eu espero alguns que casos. é isso. Também não dá pra Sim. torcer a Sim, sorte, sabe assim? óbvio. Se quiser castrar quimicamente quem abusou de uma criança, pode castrar. Eu tenho acho que é zero problema importante também. impedir que essa violência chegue às crianças. Sim. Se vai ter um resultado positivo, castra, E, faz gente, o que tiver eu que fazer, acho que entendeu? assim, o mundo ideal seria esse pedófilo, esse criminoso ficar preso pro resto da vida. O mundo ideal seria esse. A gente sabe que as leis não são assim aqui no Brasil. Nosso sistema judiciário e criminal é muito falho. Mas o ideal mesmo seria deixar esse cara, ou essa mulher, enfim, preso pro resto da vida. Você tem que ser excluído da sociedade. É porque Não dá para você conviver. é uma pessoa que quer tirar algo de quem é muito frágil, Muito né? frágil. É. E é muito desprotegido mesmo, porque tanto que é difícil de denunciar, é difícil de provar. E o mais assustador é que está muito perto dessa criança, né? Sempre é alguém. É um quer dizer, pai, não vou falar é um tio, sempre, mas é um a maioria avô, das é um vezes. Né? vizinho, é um amigo da família. Sim, e a maioria, isso também é interessante, porque quando eu fui estudar também os pedófilos e tudo mais, eles sempre querem justificar de alguma forma, como se eles estivessem ajudando as crianças, sabe? Caramba! Tem isso? É alguma coisa... Não, eu estou ensinando. Não, porque eu vou fazer uma iniciação. E é muito comum eles justificarem os atos horrendos, os atos horríveis deles. Olha que loucura Caraca, isso, cara. cada coisa. Bom, É a gente cada coisa. segue acompanhando tudo isso para trazer aqui para vocês. Vocês estão comentando aqui, ó, no chat. Vamos ver ali, ó. Deixa eu dar uma olhadinha O também. Leandro de Moraes. Se tem a possibilidade de um inocente ser condenado, assim já se torna um problema. Só que a castração química, aí no caso, é uma medicação que você vai tomando com uma certa frequência para inibir essa libido. No caso, vamos imaginar, de um julgamento errado, ele pararia de tomar a medicação, retomaria aí as suas... Então, assim, nesse caso, não é uma castração física, gente, é uma castração química, é diferente, é um remédio. Ninguém vai tirar nada, nenhum então, órgão de ninguém. se foi um inocente condenado, seria o caso de só, enfim, tira lá a medicação, o cara segue com a vida dele, claro, enfim, vai ter um problema, né? Quem é condenado injustamente sempre enfrenta isso daí, mas não é cassação física que a gente está falando aqui, nem é essa a química, determinação é a aí. química. E estão questionando aqui, como assim não resolve? É que a gente acabou de explicar, porque essa pessoa pode canalizar a perversão dele para um outro tipo de violência. Então, ele não vai usar o órgão genital, mas ele pode usar qualquer outra coisa. Ele pode Não partir é- para um outro tipo de violência mesmo. Da mesma forma que também comentaram aqui que é melhor uma medida do que nenhuma. Sim, é Sim, melhor a isso gente do que achou. nada. A gente Então, acha ótimo, qualquer medida é qualquer boa, mas tem que medida- focar em resultado, né? Se der um Exato. resultado, 10 de 10. Se continua a violência, então vamos achar também outras formas. Eu acho que é só esse o ponto, porque a ideia não é acabar com a vida de sei lá quem seja, é proteger as crianças, não é? Pra mim é isso, tipo, pra que a gente tem que fazer isso? Pra proteger as crianças. Não, e mesmo que a violência não continue, dá certo a castração, a violência não continua. Essa pessoa, será que ela não precisa se tratar também? Para entender se Sim. o Senão porquê ela desse não impulso? pode retornar jamais para a sociedade. E a gente tem essa questão também, né, dos manicômios judiciais, como é que isso é um putz de um rolo aí, né, sim. de tudo que já aconteceu no Brasil, que é bem terrível. Bicho de Sete Cabeças tá aí, vocês podem assistir. Enfim, tem documentários agora recentes muito fortes a respeito desse assunto. Então é sempre o que fazer com essas pessoas, né? Até com o serial killer, o que é que faz no Brasil? Não tem prisão perpétua. Exatamente. Não tem nada disso. E essa pessoa se recupera, ela E pode aqui tem depois um- se tornar. Dependendo Há da dúvidas, pessoa, né? ela Sim. fica presa a vida inteira, inteira, assim, né? por mais que isso não seja... que não exista prisão perpétua, né? Então, tem muitos, assim, por exemplo, o Chico Picadinho, que está preso e não sai. Ele já cumpriu a pena, mas ele não sai. Não tem condição, Não né? tem condição. E aqui estão comentando também, porque o sistema judiciário brasileiro é falho. Claro que é, né, gente? Tem vários casos, Não só inclusive não brasileiro, brasileiro, viu? né? Não, Mas tem não vários só. casos de criminosos lá nos Estados Unidos, vou dar um exemplo aqui,
que pegaram prisão perpétua e que são inocentes, foram provados depois que são inocentes, e aí, enfim, tem toda aquela coisa toda. Então, quer dizer, é um tema muito complicado. É um tema sensível. É um tema muito complicado porque é tudo muito falho. Mas uma pessoa que está ali provada por A mais B, que é um pedófilo, que é um estuprador e tal, realmente o ideal seria essa pessoa ficar presa para o resto da vida. O ideal seria isso. Não sei. É a minha opinião, pelo menos.